Vamos dar as nossas mãos com álcool em gel, né? E pedir a intercessão do Espírito Santo do nosso Senhor. E se proclame a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo para nos salvar. Que não seja em vão a sua doutrina, os seus ensinamentos, sua catequese, para que nós sejamos salvos pelo poder tanto do Espírito Santo, tanto do Pai Todo-Poderoso, quanto do Filho que veio nos redimir, que veio nos santificar. Então nós continuamos com o nosso Pai Nosso, nossa Ave Maria e nosso Santo Anjo, né? Que também os anjos acampem aqui para se fazer morar em nossa casa, em nossos lares, em nossas cabeças, em nossos corações. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, sempre enviou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos aqui continuar com mais uma catequese, né? E já pediu a intercessão do Espírito Santo. Não tem coisa melhor. Já pedimos a intercessão de nossa Mãe, Nossa Senhora. Então, estamos aqui cobertos pelos anjos, né? Intercessão dos santos no céu e tudo mais. Só respondendo um comentário aqui, uma pessoa pediu para tirar os comentários. A gente não pode retirar os comentários porque é através dos comentários que vocês tiram suas dúvidas. Isso mesmo, né? A gente não pode conseguir tirar até porque... Não tem como. É. E se tem, a gente não sabe. Então vamos... Isso é um detalhe à parte, né? Vamos continuar com o que a gente estava falando sobre os 10 mandamentos. Começamos com os 3 primeiros, né? Amar Deus sobre todas as coisas. Também foi o... Não tomar seu santo nome em vão. Não tomar seu santo nome em vão. Guardar domingos e festas. E guardar domingos e festas, né? Como a gente falou, do caso foi a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente guarda domingo. Mas sabemos que antigamente guardar sábados e feriados, porque o sábado é o dia de Deus, o dia do Senhor. Dia dos hebreus, o povo que é eleito de Moisés, né? E aí a gente já sabe bem como é que é a história. Então, através do Antigo Testamento se guardava o sábado. Como o nosso Senhor, ele venceu a morte, né, no domingo, a sua Páscoa, né, no domingo. Então a gente celebra o domingo, que é o dia guardado pelo nosso Senhor. É assim, Uhum. Exatamente assim. Exatamente. Então a gente... Da mesma forma que a Igreja Católica guarda a quinta-feira como o dia de sua morte, o dia da sua paixão. Adoração, né? Adoração a Jesus Cristo geralmente é na quinta-feira, justamente por isso, por guardar o dia que ele morreu. E o domingo a gente guarda como o dia da sua ressurreição. Por isso que a ceia principal é no domingo. É no domingo, isso mesmo. Então a gente tem que, vamos dizer assim, tomar o corpo de Cristo de uma forma, né, bem espiritual também, não só física, tomar pra gente e proclamá-lo também, né? Exatamente. É assim, é igual um alimento, né? A gente come para poder andar, né, falar, porque senão a gente mostra no começo, no bebê. Então o corpo e o sangue de Cristo também é isso, a gente... É o nosso alimento para a alma. Nosso alimento para a alma. Muitas pessoas falam que o alimento humano é mais importante que o espiritual. É totalmente ao contrário, o alimento espiritual é mais importante que o alimento humano. Porque o nosso corpo ele morre, realmente, mas a nossa alma não morre. Então, a nossa fome da terra é passageira, mas a nossa sede, a nossa fome de alma, ela é permanente, ela é eterna. Então, o alimento para a alma é mais importante que o carnal. Verdade, muito bem. A gente tem que lembrar que
O alimento da carne, igual o Vitor falou aqui, é passageiro, né? A carne a gente se alimenta aqui, mas daqui a alguns anos a gente sabe que vai sucumbir, vai ficar sobre terra. Né? Vai virar osso. E já o espírito, a nossa alma, que se eleva a espírito, já não morre, né? Porque Jesus não venceu a morte, ele não prometeu a sua morada e disse que cabe todos. Então, eu vou nessa ideia, né? E vale se alientar também que a fome de alma, ela não é simplesmente ficar com fome vagando pelo mundo, não. A fome de alma é a falta de fé espiritual que você tinha. Ou seja, se você está com fome na alma, você não sobe. O intuito é você ficar no purgatório por um bom e bom tempo, ou então já descer. Porque é meio que difícil você ir para um lugar que existe paz, um lugar perfeito, sendo que você não teve uma boa caminhada espiritual na Terra. Então tem essas questões. Muito bem. A gente falou dos 3 primeiros mandamentos, resta 7, não é assim? Exatamente. Restam 7 mandamentos. Que são os mandamentos entre nós, né? Entre nós. Então vamos falar o 4º mandamento, que a gente primeiro vai falar como o Antigo Testamento, ou seja, de passo em passo. Após isso, vamos lembrar o que Jesus nos deixou, não é assim? Exatamente. Jesus deixou um legado, ele resumiu os mandamentos em 2 e aí depois a gente vai entrar nesse assunto. Jesus é tão legal, né, que ele foi e resumiu. Ele sabia que a humanidade não era capaz de obedecer. Fica tão burro assim, né? A humanidade tão tapada que não conseguia obedecer os 10 mandamentos, ele resumiu em 2, para ficar mais fácil. Verdade. Foi uma forma de amor, mas também foi uma forma de chamar a gente de incapazes. Foi literalmente isso. É verdade, também. Concordo com Jesus. Eu concordo com ele. É honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Vamos botar aqui no versículo, né? Uhum. Êxodo 20. Êxodo 20. Vou marcar aqui, para não atrasar muito nossa live. Êxodo 20, versículo 12. Honrar teu pai e tua mãe, para que se prolonguem teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Né? Ou seja, quanto é forte essa mensagem, essa palavra, né? Honrar pai e mãe. A gente tem que honrar, quando ele fala nosso pai, nossa mãe, a gente tem que honrar literalmente pai e a mãe que foi nos dado aqui de presente à terra. Também a nossa mãe Santíssima Maria, isso também é digno de honra. E também o nosso Pai, nosso Senhor, nosso Pai, primeira pessoa da Santíssima Trindade, né? Deus, Ele é o nosso Pai. Exatamente. Não é assim? E também tem uma pequena história meio que mais profunda sobre isso. Em um dos assuntos passados a gente falou sobre a importância de Maria na nossa vida. A família da terra é a representação da família celeste. Deus quer transformar a nossa família na família celeste. Ou seja, porque o termo honra teu pai e tua mãe para que prolongue os teus dias na terra. Porque assim como Maria disse, o que ela quis dizer foi, se tu está desobedecendo a teu pai, tu está desobedecendo diretamente a Deus. Se tu está desobedecendo a tua mãe, tu está desobedecendo diretamente a Maria. Ou seja, devemos ter como base o que Deus e Maria e Jesus fariam e o que eles não fariam. Este conceito requer bastante entendimento, porque se tu está desobedecendo aos teus pais, tu está desobedecendo diretamente a quem está lá em cima. Agora, se tu obedece e tem o maior respeito a Deus e a todos aqueles que nos protegem, né? Digamos assim. Isso mesmo. Lembrando que é meio que uma concessão, ou seja, Deus é nosso Pai, mas Ele diz assim, vocês terão educadores, terão pai também na terra. Por exemplo, Jesus mesmo fala quando Ele diz assim, se vós que sois bons,
caso nós, se vós que sois bons, dão coisas boas aos teus filhos, imagina o Pai Celeste que é bom. Desculpa, se vós que sois maus, dás coisas boas a teus filhos, imagina o Pai Celeste que é bom. Pronto, corrigi. Ou seja, o Pai Celeste, a gente é mau, eu tenho minha filha, a Helena. Eu sempre dou minha família como exemplo. Então, para você ver como a igreja é tão família, né? Então, se eu que sou mau, entre aspas, né? Sou um pecador, dou coisas boas à minha filha, ensino a doutrinar ela, né? Eu falo coisas boas para ela, faço tudo para ela. Imagino Deus, o Pai Celeste, que é inteiramente bom, né? Inteiramente perfeito. Inteiramente perfeito. Então, isso também entra naquilo que Jesus falou. Tudo que ligares aos céus, tudo que ligares na terra, estará ligado ao céu. E tudo que desligares na terra, desligarás no céu. Isso mesmo. Então você vê a importância do ser humano para a salvação de povos, não de um, de dois, mas de manada, de região, de muita gente. E tipo, Deus já deixa de uma forma bem clara, né? Tu já está ligado com o céu, tu já tem um caminho direto feito para o céu. Basta você querer trilhar ou desligá-lo do céu. Isso mesmo. Então, para você ver, nunca separe igreja de Bíblia, de catecismo, não. Tudo é íntegro, ou seja, tudo é uma coisa só. São os 3 pilares, né? A igreja, as Sagradas Escrituras, o magistério e a oração. E a tradição. Então, a gente tem que sempre lembrar, vamos honrar nosso pai e nossa mãe. Minha mãe, meu pai que está no céu, seu neto, né? Minha mãe que está na terra, Maria Wanda, Maria Felipe, Mãe Jaqueline, assim vai todo. Vitor, desculpa, passei uma gafe feia aqui, depois eu corto o vídeo. Então a gente tem que lembrar de honrar sim. Até porque se a gente não honra o pai e mãe, vai honrar Deus no céu quando a gente for para a nossa glória de Deus celeste, a glória divina. Se tu não honra quem está na terra, que é praticamente igual a tu, tu vai honrar quem é superior. Quem é tão superior a você. É complexo. É assim que o diabo foi rebaixado, né? Ele quis ser igual a Deus, não aceitou a soberania divina, então cai sobre a terra. Detalhe, você só consegue honrar teu pai e tua mãe se você pedir o dom e o discernimento da obediência a Deus. Porque como o padre Paulo Ricardo falou há 9 anos, ele disse: nós somos incapazes de vencer o pecado. Nós não temos capacidade alguma de vencer sozinhos. Então precisamos da graça de Deus, o Espírito Santo de Deus conosco, para poder vencer o mal e poder fazer boas coisas. Amém, verdade. Então vamos sempre lembrar isso. Honrar pai e mãe. É tanto que é o primeiro mandamento da segunda tábua, né? Honrar pai e mãe. Sem honrar eles dois, a gente não consegue ser um bom cristão. Esse é o resumo. Não consegue nem ter uma boa vida. Até porque a gente tem a igreja como nossa mãe e mestra, né? Então, se eu não honro pai e mãe, já não começa a honrar a igreja, não começa a honrar no trabalho, assim vai. Quando você rever, você está na desgraça. Você está fora da graça. Está na perdição. É verdade. Então vamos continuar. Vamos agora para... Esse aqui é meio controverso. Esse aí tem umas controvérsias bem bacanas. Vamos lá. Não matar. Não matar. Não matar, a gente lembra sempre, né, tirar a vida do próximo, né? Quando a gente fala não matar, não significa que, por exemplo, eu não matar uma barata, eu não matar um inseto. Mas lembrando que a lei de Deus é referente a nós mesmos. Então eu não posso matar meu irmão de caminhada, meu companheiro de trabalho, uma pessoa alheia e coisas desse tipo. Mas sim, aí eu vou deixar isso o João Vitor continuar, claro. Ele focou nesse não, vamos lá. O mandamento não matar, ele tem umas grandes controvérsias, porque ele pode e não pode ser um pecado mortal. Como assim pode e não pode ser um pecado mortal? Ele é um pecado mortal, de qualquer forma, porque você estará tirando a vida de uma pessoa. Ou seja, você estará na vida de uma pessoa. Ou seja, somente Deus pode tirar a vida de alguém. E se tu chega e tira a vida de alguém sem motivos, você está pecando altamente contra o que Deus deixou na terra, que é honrar o próximo, amar uns aos outros como eu vos tenho amado, essas coisas. Você estará automaticamente
se condenando por conta de tal ato. Mas ele pode deixar de ser um pecado em determinadas ocasiões. Por exemplo, se você está dirigindo, então está algum veículo e acaba batendo em alguém sem querer e essa pessoa morre, não é culpa sua, não foi 100% culpa sua. Então você não vai ser julgado por isso. Agora, e também se alguém tentar contra a sua vida. Por exemplo, se um ladrão vem te assaltar e no meio desse assalto ele coloca a tua vida em risco, o próprio catecismo da Igreja Católica, eu não lembro qual é o número, mas é o 22 alguma coisa. É 2262, 2261, assim, diante. Ele fala que você pode sim tirar a vida de alguém se aquela pessoa estiver colocando a sua vida em risco. Ou seja, se está colocando a tua vida em risco, você pode, em legítima defesa, tirar a vida da outra pessoa, se for 100% necessário. Mas se tiver chance de escapatória, não precisa tirar a vida. Aí vai a lei da proporcionalidade, ou seja, uma pessoa vai me assaltar com um canivete, eu tenho uma arma, eu não vou dar um tiro nos peitos dele, né? Até porque uma faca você ainda consegue até desarmar a pessoa. Mas, por exemplo, um policial que luta contra bandidos, então quem é policial já não pode ir pro céu, porque ele mata pessoas, que ele não queira, né? Só que ele mata pessoas para o benefício de não mais pessoas morrerem, porque a gente sempre discute, né? O mal sempre irá existir. Exato, ele sempre existiu, na verdade, né? Sempre existiu. Então esse negócio de dizer, não era para ter polícia, porque polícia não resolve o problema, mas se não houvesse polícia, seria bem pior. Então essa é a ideia de dizer que o mal pelo mal, não é assim também. A guerra pela guerra também não é assim. Você não pode ser nem 80 nem 8. Você tem que ver o meu termo. Então, se não houvesse polícia, também era bem pior. Havendo polícia não é tão ideal. Já é ruim. Polícia. Imagine ser então polícia. Pronto. Então a gente tem que sempre ter o cálculo moderador. Que a gente tem que sempre ponderar. Ou seja, eu não posso botar nas extremidades algo que eu tenho que colocar no meio. Eu não posso tirar de uma pessoa e dar a outra, como a gente diz, cobrir a igreja e descobrir o santo, ou cobrir o santo e descobrir a igreja. Não, você tem que fazer a lei por lei. Matar errado, não é porque o Estado diz que é errado, ou a lei civil diz que é errado. Matar errado, porque é aqui a gente falou, né? Não matarás. Só que em Deuteronômio, tanto em Êxodo, que é a primeira lei natural, assim, uma lei já bem feita, aí em Deuteronômio, que já é o último livro dos Pentateuco, ele dá uma renovação da lei e eles dois dizem: não assassinarás, não cometerás homicídio. Então já não é não matarás. Então a tradição já para o mundo atual já é não matarás, mas o povo hebreu já tinha como não assassinarás. Exatamente. Assim, é tanto que Caim matou Abel, né? Tem uns policiais que perguntam a Padre Paulo Ricardo se é um pecado matar em legítima defesa. E ele vai falar que esqueci o nome agora. O catecismo da Igreja Católica, ele fala que você pode sim retirar a vida de alguém se essa pessoa colocar a sua vida 100% em risco. Mas se houver chance de escapatória, não é necessário retirar. E também existem muitos policiais cristãos que estão lá fazendo serviço para bem da população. Então, eles estão cometendo pecado se eles tirarem a vida de alguém sem motivos. Mas se for em legítima defesa, como aconteceu em São Paulo semana passada, que um bandido atirou no policial várias vezes e o policial matou o assaltante, ele não cometeu um pecado, porque ali foi em legítima defesa e também porque ele estava colocando a vida da população em risco, porque a rua estava lotada de gente. Então, ele não cometeu um pecado, ele não vai ser julgado diretamente por isso, mas sim ele vai carregar na consciência o peso de uma morte. Isso mesmo. Lembrando que no catecismo, como o João Vitor citou, 2263 vai dizer assim: a ação de defender-se pode acarretar em duplo efeito. Por exemplo, é a conservação da própria vida. O outro é a morte do agressor, foi o que a gente falou aqui.
Exatamente. E a questão, né? Por exemplo, um serial killer que entra num cinema e está com o objetivo de matar várias pessoas, ele chega lá, mata todas as pessoas. E essa pessoa, naturalmente, ela não vai parar porque você vai dizer, ó, por favor, não faz não. Aí tem que haver o abatamento. Aí tem que ir lá e abater ele. Então, muitas vezes em serial killers, em filmes, em histórias reais, realmente os policiais, os snipers, os atiradores de elite tem que abater a pessoa, senão o estrago é bem maior, não é assim? Exatamente. Por exemplo, falando em filmes, teve um filme de um soldado que foi para a Síria, porque estava tendo várias guerras. Isso é história verídica, tem um filme dele, só que eu não lembro qual é o nome dele. Ele matou mais de 100 pessoas à base de sniper. Ele vai ser julgado com isso? Eu não posso falar que sim, nem que não. Mas o que diz o magistério, o catecismo, ele provavelmente não será julgado, porque ele matou pessoas defendendo a população da guerra. Ou seja, várias pessoas foram impedidas de morrer, foram evitadas de morrer por conta dessas pessoas que ele matou. Isso. Para a gente terminar aqui, lembrando que o aborto também é uma morte e é pecado. Contra o inocente também, né? E também tirar a própria vida também entra no suicídio, isso também é pecado. Então, para a gente finalizar aqui, deixar entre linhas aqui, aborto e suicídio, por favor, pelo amor de Deus, não cometa, né? Pelo amor de Deus. Vão fazer isso quando vocês estiverem mais velhos. E não sejam a favor desse ato. É um ato totalmente desumano, é um ato totalmente anticristão e é um pecado mortal que não tem como voltar atrás. Ou até tem, com a confissão. Confissão perfeita, né? Uma confissão sincera. Mas, pelo amor de Deus, não sejam a favor desse ato. É um ato desumano. Isso mesmo. O próximo é o 6º mandamento: não pecar contra a castidade. Aí é outro problema também. É um problema que até a gente falou não matar, né, no 5º, mas o 6º também, não pecar contra a castidade, significa também matar a própria alma, né? Exatamente. Porque você é uma pessoa que, ela, por exemplo, o sexo, ele tem 2 benefícios para a humanidade. Qual o benefício? Não, tem 2. Por exemplo, dentro do casamento, você pode manter o sexo por questão de fortificar mais o amor, mas não uma forma desordenada. Mais um momento santo, né? E um momento santo, isso só entre os dois. Não infringindo também os limites. Os limites. A gente não vai entrar em detalhe do que é os limites, sim ou não, porque já é outra coisa. E o outro benefício é o benefício da procriação, da prole, da criança, do efeito borboleta, de fazer mais pessoas e mais almas ir para o céu. Pronto. É verdade. Assim. Tem umas crianças que devem comer feinha, mas é errado também, é filho de Deus. Então, o 6º mandamento de não pecar contra a castidade, não, né, cometerás tal ato contra a castidade, porque o próprio Jesus ele foi casto. O próprio Jesus, ele foi uma pessoa que manteve sua castidade para um bem maior. Qual o bem? A nossa salvação. Então, se todo mundo cristão, por exemplo, imitar Jesus, significa que todo mundo vai ter mais humanidade. Se você for nessa lógica, é assim. Mas a gente sabe que tem outras vocações. Aí a gente vai entrar no âmbito da vocação, né? Por exemplo, uma vocação sacerdotal, ele não pode cometer sexo. É verdade. Romper contra a castidade. Mas uma pessoa que, por exemplo, eu casado, eu vivo a minha vocação de pai de família, né? Até porque o padre, ele também abençoa fiéis. Ele faz tudo pelos fiéis. E para ter fiéis tem que nascer. Então, nem pode dizer assim, não vamos todo mundo. Não. Realmente vamos viver. A gente que tem que fazer viver dentro da santidade. Como a gente falou do policial, que pode matar, mas dentro do contexto que a gente sabe qual é, tudo bem. E não uma pessoa deliberadamente querer matar por vontade própria. O sexo é igual, você tem que ter os limites colocados pela igreja. O que está fora já é contra as normas, ou seja, pecado. Isso mesmo. Então, para a gente, como o Instagram tem 1 hora contada, né? Tem quanto tempo de live?
uma meia hora. Foi na metade. Então a gente estamos aqui passando o máximo de condensado para vocês, de resumido para vocês entenderem. Mas vai estar tudo lá em Êxodo 20, capítulo 20, a partir do número 2, e capítulo 20, de 2 a 17, vai ter todo o passo a passo dos mandamentos, dos 10 mandamentos. Se vocês quiserem ver também depois, em Deuteronômio 5, a 6 a 21, também vai estar o passo a passo, já no quinto livro da Bíblia. E se vocês quiserem ver a fórmula catequética também, quem tiver um catecismo da igreja, internet tem a torta à direita, né? Vocês também podem ver pela internet, procurar lá, página, ou então você procura lá a partir de 20, parágrafo 2052. Dali em diante você vai ver os 10 mandamentos, bem direitinho, bem detalhado. Mas aqui a gente está passando de uma forma bem resumida. Nosso comprometimento aqui, eu e o João Vitor, né? Infelizmente o Luiz Felipe não pôde vir, mas estamos aqui para continuar com o tema. Queria aprofundar esse sexto mandamento? Pode aprofundar. Vamos lá. Aprofundando o sexto mandamento, né, que não pecar contra a castidade, algumas pessoas não entendem esse termo pensando que a igreja proíbe o sexo. Coisa que é totalmente ao contrário, a igreja é a favor do sexo santo. O que é um sexo santo? Seguir todas as orientações de um sacerdote, que no caso é a orientação da igreja também, no caso é ser casado, não fazer sexo antes do casamento e de um sexo. Eu não vou isso porque eu só tenho 17 anos, né? Mas enfim, vamos lá. Mas voltando ao tema, o termo de não pecar contra a castidade é você saber que você não pode fazer tal coisa e você, mesmo assim, insistir em fazer. Por exemplo, a masturbação, pecado mortal, não tem como escapar. Tem como assim aliviar o peso da culpa, mas sempre será um pecado mortal. Por quê? Você está efetuando um ato de prazer sem que tenha totalmente posse de tal pessoa. Por exemplo, no momento do casamento, vocês passam a ser donos uns dos outros, entre aspas, tá? Entre aspas. Então, pode fazer o que bem entender, claro, dentro dos limites. Já antes do casamento, aquela pessoa não lhe pertence ainda. Você não oficializou ainda a junção de uma só pessoa com aquela pessoa. Então, seguindo a tradição da Igreja Católica, é um pecado mortal. Então, quem faz sexo desregradamente está cometendo um pecado que, digamos assim, está lhe afastando completamente da santidade. Então, você está alimentando os prazeres da sua carne e esquecendo do que a sua alma necessita, que no caso é a bênção do sacerdote, a bênção de Jesus, para poder santificar este momento e que não seja um momento totalmente errôneo. Verdade. O sétimo mandamento, a gente fala, não furtarás, e vai estar lá em Êxodo 20, 15, e não roubarás. Essa nova tradução é já em Mateus 19, 18. Então você vê, né, que nem furtar. O que é furtar? É numa ausência da pessoa, do dono, do objeto, do algo, né, da coisa, você ir lá e pegar sem o consentimento dela. Você está furtando. Quem aqui nunca furtou a canetinha do coleguinha na sala de aula? É verdade. E o que é roubar? Roubar é a pessoa estar presente. Ou seja, um ladrão chega com a arma e passa lá. Isso aí é roubar. A pessoa sabendo, está consciente que está sendo furtada. Isso aí é o roubar. Então, não podemos cometer nem o roubo, uma posse de arma, querer pegar uma pessoa, até intimidar a pessoa, ou na escondida, na surdina, no escuro, no oculto, você querer pegar o objeto daquela pessoa. Então não pode nenhum, nem o outro. Né, irmão? Exatamente.
Então a gente... Bom, não tem muito tanto que aprofundar nesse certo momento, porque ele já é bem claro, não furtar. Roubar você está presente, furtar você não está presente. Então se é um pecado furtar, você não pode nem roubar e nem furtar, porque é a mesma coisa, a diferença é que a pessoa está e não está. Porque a gente tem que respeitar o bem do outro. Por exemplo, eu tenho minha casa, a gente estava aqui fazendo a live dentro da minha casa. A minha casa é o meu bem material, mas é meu bem. E ele coexiste também no espiritual, ou seja, quando eu chego na minha casa eu me sinto melhor, quando eu chego na minha casa eu me sinto mais seguro. Então diga aí, você sente, não tem como correr, você se sente sempre mais seguro dentro da sua casa. E por exemplo, você ser assaltado dentro da sua casa. Isso é horrível, né? Uma coisa. Você ainda quer ser assaltado na rua. Não quer nem ser assaltado. Não digo forma de querer, mas tipo assim, do menos pior. Na rua é preferível, né? Se você for escolher, né? Não tem pra onde escorrer. Vou quero na rua. Mas em casa eu não tenho nem o que imaginar. Eu nunca fui assaltado, nunca espero ser assaltado em casa. Quero ser. Então, que nós possamos orar bastante pelas nossas casas, pelos nossos bens. Quando a gente compra um celular, por exemplo, a gente não só compra um celular, a gente investe ali um bem espiritual até, porque você trabalhou para aquilo. O trabalho é edificante, né? Como diz nas escrituras, o trabalho edifica o homem. Quando a gente fala homem, é do homos, que do grego, que significa humanidade. Então, não vai pensando que eu sou... Cristiano, só pensa machismo, não. É um homem e a mulher. Eles comprando seus bens, tem direito de usufruir, de andar com ele na rua, né? Tanto que quando a gente diz assim, se eu disser assim, tem uma pessoa andando na rua escura, estranha, e o celular está aceso. Aí uma pessoa e rouba ele. Ela estava mexendo no celular, uma pessoa vem e rouba ele. Quem é o culpado? A maioria vai dizer, a pessoa que está com o celular. Não, quem é o culpado é quem roubou. É muito palhaçada, né? Que a pessoa gasta dinheiro, trabalha compra aquele negócio para poder vir um vagabundo e roubar. Pois é. É uma coisa meio sem lógica as pessoas falarem que é a culpa da pessoa que está usando. Não. E também tem que parar com essa cultura, né? A cultura do roubo, né? O ladrão sempre ele sempre tem que parar de vitimizar o ladrão. Pois é. O ladrão não é vítima, o ladrão é culpado. É o culpado. Não tem pra que vitimizar um bandido. Então, tem que culpar ele. Tem que culpar, tem que ter o devido descumprimento. Tem que rezar para que ele se converta. Também. Tanto que existe a pastoral carcerária, né? A pastoral dos presídios, conversar com os presidiários. Eu nunca vi uma notícia que a pastoral carcerária foi. Eu posso dizer assim, eu posso dizer que existe. Refém, né? Essas coisas. Eu posso dizer assim, que existem muitos criminosos que são mais cristãos que os próprios cristãos. Verdade também. Então, até porque por uma questão de você provar tanto ruim, né? Você às vezes cometeu até um crime pequeno, mas tem que ser preso, né? Conforme a lei. Aí você vai para a cadeia, vê pessoas ali que estuprou, que matou, que fez de tudo de ruim, você puxou no meio desses caras aqui. Nunca mais eu quero vir para cá. Aí você pega uma pena de 4, 5 anos, um semi-aberto, você vai em casa, pode voltar, você vai ter que refletir. Geralmente, quando a pessoa passa por uma coisa ruim, a pessoa evita, né? Tal coisa. E tal coisa, é verdade. O vagabundo é tão ruim, que nem evitar a prisão eles querem. Pois é. Tem que nos evitar, tem que tomar cautela e sempre ter boas amizades. Procurar também as coisas do alto. Do alto, isso mesmo. Como o Padre Léo falava, muito bem. Esse não furtar, não vou nem entrar muito em detalhes, porque ele está ligado diretamente ao 10º, né? Não como as coisas aliás. Isso. Vamos deixar para explicar no 10º. Vamos explicar mais para explicar no 10º, muito bem. Vamos para o 8º mandamento, que é não levantar falso testemunho. Esse aí eu gosto de falar. A velha fofoquinha. A velha fofoquinha. Esse aí é assim. Fica à sua disposição. Algumas pessoas gostam muito. Vamos lá. Não levantar falso testemunho. O que é isso? Por exemplo, vamos supor que aconteceu alguma coisa, um acidente. Uma pessoa bateu em outra sem querer. Digamos que seja sem querer. Aí chega uma pessoa que não gosta dessa pessoa que bateu e sai espalhando fofocas totalmente distorcidas. Por exemplo, foi querendo, dizendo que foi querendo, que foi intencionalmente, que aquela pessoa queria acertar a outra porque não gostava dela.
e por aí vai. É a velha fofoquinha distorcida, uma coisa que chega, completa e vai remoendo, diminuindo, então sendo modificada com o passar do envio das mensagens. Ou seja, não é dar falso testemunho, é você falar mal do seu irmão pelas costas. E também, ele é um pecado mortal pelo simples fato de tu estar degradando, destruindo a imagem da outra pessoa. Aquela pessoa, cada pessoa, vamos entrar mais no âmbito religioso, né, já que é um assunto de catequese, cada pessoa ela tem uma história escrita diretamente por Deus. Se você chega para outra pessoa e fala que aquela pessoa fez uma coisa errada sem ela ter feito, você está falando coisas contra a história que Deus escolheu para aquela pessoa. Ou seja, você estará ligando diretamente uma coisa errada com a história dada por Deus. Por exemplo, a sua história foi dada por Deus, foi escrita diretamente por Deus. Foi pintado e desenhado diretamente pelo Criador, como Ele quer que você seja. Se alguma pessoa chega e fala mal de você pelas costas sendo mentira, aquela pessoa está destruindo a imagem que Deus fez para você. Então, é uma coisa totalmente errada, porque Deus é perfeito, então Ele não faz uma história imperfeita. Da mesma forma que Ele nos fez perfeito, Ele escreve a nossa história perfeita. O que dá a nossa imperfeição é só simplesmente a terra. Mas, se buscarmos constantemente a presença do Espírito Santo, a nossa história será igualmente como Deus escreveu. Então, se alguma pessoa chega e fala mal de você para outra pessoa, ela está degradando a história que Deus fez. E isso, ir contra o Criador, é um pecado sem volta. É como se fosse uma blasfêmia contra Deus. Isso mesmo. Lembrando que Deus é verdade. Jesus Cristo é a verdade. O próprio Pôncio Pilatos, quando disse, e onde está a verdade? Jesus já não fala nada porque Ele é a verdade. Não vou dizer era porque Jesus vive. Então Ele é. Mas é claro, no contexto histórico, bíblico, vou dizer Ele era. Então, o próprio Eu sou a verdade. Jesus em João 8,32 vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, quando a gente conhece, tem até um curso bom de Padre Paulo Ricardo está sendo lançado, né? Quem é Jesus Cristo? Eu acho que o tema é esse. Falando da pessoa de Jesus Cristo, propriamente a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, quando eu conheço melhor uma pessoa, eu tenho a possibilidade de amá-la, não é assim? Exatamente. E, por exemplo, para me casar com minha esposa Maria Rita, eu tive que conhecer ela. Para eu me casar com Cristo, ou de uma forma espiritual, né? Eu tenho que o conhecer. Então, conhecendo a pessoa de Jesus Cristo, eu automaticamente conheço a verdade. Porque esse é o grande cerne do ser humano. O ser humano sempre pode ser qualquer religião, hindu, candomblé, umbanda, espiritismo, cristão, o que for. Ele quer conhecer a verdade. De uma forma ou de outra. São verdades diferentes. Isso. Verdades que geralmente são. Então a pessoa pode se atropelar, pode topar, cair, mas ela quer encontrar a verdade. Até o ateu quer encontrar a verdade da sua forma racional, mas ele quer encontrar a verdade. Então, todos nós temos o dever de buscar a verdade. Os primeiros filósofos já da Grécia Antiga, que não conheciam nem Jesus Cristo, já falavam da verdade. Não de Jesus, mas de uma forma intelectual. Então, todo mundo quer encontrar a verdade. De uma forma ou de outra. Não vá pensando que só quem quer encontrar a verdade é a pessoa que vai para a igreja, que vive os mandamentos, não. Todos querem. A diferença é que umas pessoas têm como prioridade encontrar a verdade. Claro, assim, você pode querer encontrar a verdade, mas não basta só querer e não pôr em prática. Você precisa pôr em prática o seu querer. E você só encontra a verdade se você começar a ir para a igreja ou então estudar a história teológica 100% da Igreja Católica. Isso mesmo. E a gente fechando no oitavo, não vai para o nono. Não desejar a mulher próxima, roubar, né? Não roubará, né? Mas não é nem o que roubar, é só desejar uma coisa que não é sua. É isso.
Então não desejar a mulher do próximo. O próprio Jesus, ele deixa bem claro na sua doutrina, na sua sã doutrina, quando ele veio ao mundo, de a gente valorizar o sexo feminino. Se uma pessoa, eu sou solteiro, por exemplo, um exemplo, né? E uma mulher também é solteira, eu posso cortejar ela, eu posso, entre aspas, paquerar, eu posso ser cordial com ela, de uma forma mais que amorosa, mas se eu sou casado e tento cortejar uma mulher, ou é casado ou é solteiro também, mas já me implica na questão de eu ser casado, eu estou proibindo um dos mandamentos de Deus. Eu estou exercer um mandamento do demônio. Essa é a verdade. Tá meio que abrindo mão de um dos dons do Espírito Santo, que é o matrimônio. Que é o matrimônio. Então o matrimônio, ele perdura no que é um cristão e uma cristã. Lembrando que o matrimônio é entre os cristãos, certo? Então o matrimônio ele está ali habitado, está ali num sacramento para os dois, para fazer a prole, né, e tudo mais. Ou então viver a castidade, que já foi um mandamento que a gente falou, né? Então, que a gente falou da castidade, que é o sexto mandamento. Então, pode ver. A castidade também está implicada no casamento. Você precisa estar casado para poder ter filho. Justamente. Então, eu posso até ser casado, tem casais pouquíssimos, mas fazem isso, pouquíssimo mesmo. Que eles casam e não cometem sexo. Não fazem, de nenhuma forma. Esses aí são santos. Esses aí procuram a santidade. Então, eles têm outra forma de visão, não fora do cristão, o cristão também pode fazer. Mas eles têm uma forma de visão diferente, porque o mundo hoje está tão paganizado, vamos dizer assim, que um casal que não comete o sexo, mesmo que seja para sua santificação, para a prole, para fazer crianças e tudo mais, na atualidade é uma normal. É uma coisa anormal, muito anormal. Nunca foi normal, né, a questão da pessoa não querer sexo. Verdade. Nunca foi normal. Como já dizia o Freud, né, um dos filósofos antigos, ele diz que o homem ele só alcança a verdade, o desenvolvimento, assim, do ser humano, tanto físico como psicológico, intelectual, quando ele comete muito sexo. Um erro dele, né? Porque a gente viu até... Então eu já sei que eu vou ser burro pro resto da vida. Porque a gente falou até numa live do Prisma com o Vinícius, que a gente falou que o cérebro ele até corrói, igual a cocaína. Você consumir cocaína, heroína, pelo fato de você consumir pornografia. Porque, queira ou não queira, o sexo desregrado é uma pornografia. Você endeusa um corpo, né, tem ele como objeto, e para você não passa daquilo. Então isso é errado. Aí a gente já vai implicar no que a gente vê a mulher. Quase sempre, né? O homem, quando olha para a mulher, ele sempre vê uma pessoa que você pode cometer sexo. Você olha logo pro decote, olha logo para as partes de baixo e tal, aquele negócio todo. Então a gente tem sempre que tomar cuidado, ser prudente, casado ou não casado, manter o seu orar e vigiar. Cuidado com as tentações do demônio. Cuidado com as tentações do demônio. Tem mais alguma coisa a acrescentar no nono mandamento? Não. Queria eu que falamos tudo. E a gente vai, porque a gente está guardando um tempo para os mandamentos de Jesus Cristo, né? Que ele deixou. Quanto tempo pode ir para acabar? Uns 15 minutos. 15 minutos. Então a gente vai para o 10º e último mandamento. Agora eu vou explicar por dois, porque é o 10º e o 7º mandamento. Um que está ligado com o outro, né? Não cobiçar as coisas alheias, ou seja, eu não vou cobiçar aquilo ou querer aquilo que não me compete, que não me pertence. Ou seja, digamos assim, se uma pessoa comprar alguma coisa e você gostou de tal coisa, você sentiu vontade de ter, você cobiçou a coisa daquela pessoa. Ou seja, se você compra para si porque aquela outra pessoa comprou, porque você sentiu alguma coisa na hora que você viu, você estará cometendo um pecado, porque você estará cobiçando o que não é seu. E isso também está implicando na inveja, na questão da inveja, né? Que é um dos pecados capitais da Igreja Católica e da humanidade. Então, é bem importante ressaltar que, claro, só é um pecado se você realmente só comprou porque a outra pessoa comprou. Agora, se ela comprou porque precisava
e você também viu a necessidade de comprar, viu que aquela pessoa iria lhe ajudar com tal coisa, tá, não é um pecado porque você realmente vai usufruir daquele objeto de uma forma coerente e não porque uma pessoa simplesmente comprou tal objeto. E também está ligado com a questão do furtar. Por que furtar? Muitas pessoas, quando veem alguma coisa, uma canetinha, e a pessoa não tem dinheiro para comprar, resolve furtar. Que é uma coisa totalmente, duas coisas erradas, né? Você cobiçou e pegou. Então são duas coisas que caminham junto de uma pessoa quando ela está em algum local, escola, faculdade, trabalho, essas coisas. Andam junto das pessoas que têm espírito fraco. Então, se você ceder, você vai sim cometer logo 2 pecados. E são pecados mortais porque você estará indo contra os mandamentos que Deus deixou na terra para a humanidade. Então, não podemos... Cristiano tem um carro legal. Então, você pode até numa forma de querer algo melhor, beleza, tudo bem, eu até perguntar como é que é esse carro, um exemplo, né? Ele tem o quê? Mas tem gente que vai lá só perguntar para dizer assim, poxa, vou ali, e às vezes é um cuidado que a gente tem que ter, que às vezes a gente não tem nem intenção de querer o mal do próximo, mas é como a gente diz às vezes, né, o mal olhado, né? Então a gente, sem querer, você comete o não cobiçar, realmente. Na verdade, o cobiçar as coisas alheias, né? Você comete esse pecado. Você sai do mandamento de não cobiçar as coisas alheias e é introduzido, às vezes, por um caminho que você pensa que é correto. Por exemplo, que eu falei, eu vou ver se o carro de Cristiano é melhor, vou ver se para mim comprar outro, até tudo bem, mas às vezes você desenvolve até uma coisa ruim na sua cabeça, na sua vida, de você querer, às vezes até aquele mesmo carro, aquele mesmo produto, o que for, objeto, um bem. Aí a gente vai falar não cobiçar a mulher do próximo, por exemplo, né, de você chegar ao ponto de querer porque você viu que é bonita ou algo desse tipo. Então você tem que sempre se conter, sempre se ter. Cobiçar também está ligado ao pensamento, viu? Você pensar em fazer tal ato também é no sentido de cobiçar, uma coisa que não é seu. A consciência, né, que a gente fala, você, se no pecado, por exemplo, no pecado da mulher, ou até do cobiçar a mulher do próximo, ou as coisas alheias, você fazer com a intenção de ser cobiçado, você também comete pecado. Então, por exemplo, a mulher que sai, eu não vou sair do contexto do último mandamento não, que é cobiçar as coisas alheias. Então, vamos lá, eu comprei um carro com a intenção de mostrar a minha turma, a minha rapaziada ali que eu faço parte, de mostrar que eu posso, que eu tenho esse poder, essa barganha. Aí também é errado. Não é assim? Tem gente que é assim, né? Pecado da luxúria. Da luxúria, tá vendo? Então a gente não pode cometer essas coisas, a gente tem que ter cuidado com o que a gente compra, com o que a gente tem, com o que a gente conquista. Temos que ter cuidado porque Deus pede para que sejamos humildes de coração, corpo e alma. Então isso está intrigado na questão da relação financeira, na relação espiritual e na relação de convivência. Isso. Ou seja, se você é uma pessoa que quer muitos bens, ou seja, 10, 15 casas, 50 carros mais ou menos, uma vida de um ator de Velozes e Furiosos que tem quase 25 carros ou mais, você está meio que cometendo um pecado, porque é o pecado da luxúria e está intrigando nos pecados capitais. Ou seja, você tem que ser humilde, corpo, alma e coração. E, no caso é alma, né? Ser humilde na hora de conversar, de interagir com as pessoas, ser humilde no viver para ajudar quem precisa, já que se você tiver uma condição melhor, e não querer pisar em ninguém, ser humilde em tudo. Então é importante você salientar as palavras de Jesus para sermos humildes de corpo e alma, que é o mais importante. Ser humilde como
Como diz lá em Mateus 6:21 aqui, ó, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ou seja, você viu como é ligado o material com o espiritual, não ao ponto de você querer ligar realmente igual até certas igrejas fazem por aí, não. Você tem que ligar da forma correta. Como é que é da forma correta, Cristiano? Saber alimentar um ao outro. Por eu trabalhar e levar isso como algo espiritual, como Jesus falou, né, que o trabalho edifica o homem, eu consequentemente alimento o meu espiritual pelo fato de eu conquistar aquilo que eu tanto almejei. Então eu não posso separar uma coisa da outra. É como eu falei, não é 80 nem é 8. Sempre a gente tem que ver o contexto, o texto e o contexto. E muita gente foge disso e faz o pretexto. Então a gente tem que ver o contexto da história. Eu não posso ir lá fazer que nem os 10 mandamentos. A gente finalizando aqui, os 10 mandamentos era mais para o povo hebreu sair do paganismo, sair das luxúrias, da prisão da vida. Então a gente vai finalizando os 10 mandamentos, nós vamos entrar no que Jesus deixou. O que Jesus deixou para nós, né, irmão? O que ele disse, o que ele falou para que nós ficássemos apaixonados e ele resumisse numa catequese, ele que sim é o primeiro catequista da humanidade, numa catequese fenomenal, ele pudesse dizer assim, que Deus nos ama e Ele ama da forma mais sublime que nós possamos imaginar. Então a gente vai ver lá. Ele foi tão amoroso, né, que ele resumiu 10 mandamentos em 2 em formato de 1. É verdade. Porque se. É bem intrigante. Eu vou falar aqui, é verdade. Lá em, por exemplo, Mateus, capítulo 22, de 36 a 37, os dois versículos, né? Capítulo 22, 36 a 37. Mestre, perguntam a ele, né? Faz uma indagação a Jesus Cristo. Mestre, olha, a gente falou de catequista, né? Olha o que ele foi chamado de mestre. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Porque os fariseus, judeus e tudo mais já sabiam da lei. Só tirar. Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Ou seja, a faculdade intelectual. Continuando, ele vai dizer: esse é o maior e o primeiro mandamento. Ora, o segundo é semelhante a esse. Jesus não espera nem ser perguntado. Ele já vai complementando, porque Jesus é Deus, ele sabe todas as coisas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso a gente vê em Mateus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quer comentar? Também, para quem costuma assistir a missa, no momento da Eucaristia, da comunhão, tem uma música que eu falo: eis que eu vos dou o meu novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Eu vou até falar sobre isso. Para facilitar a vida de quem não entendeu esse trecho da Bíblia. Isso quer dizer, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado.